Bom, gente, no vídeo de agora à noite eu quero conversar rapidinho com vocês sobre duas situações, dois temas. Um é o status de aprovação da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. Essa novela deve ter um desfecho na sexta-feira agora. Eu que tenho um filho de 4 anos de idade estou aqui na expectativa de uma aprovação de alguma vacina para proteger o meu filho caçula. E a outra preocupação que eu vou trazer aqui nesse vídeo é a preocupação com a dengue. Nós estamos na iminência de uma epidemia no Brasil de dengue, zika e chikungunya. Isso mesmo. As autoridades sanitárias estão alarmadas com os números que começam a crescer, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste. Eu vou conversar com vocês rapidinho sobre isso e o que é que nós podemos fazer para evitar mais esse sufoco de saúde pública que está na iminência de ocorrer agora em 2022. Eu sou Paulo Henrique. Sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. Se você gostar de nossa abordagem aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Deixa teu comentário, tua crítica, se for o caso. Dá uma curtida e compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal continuar a crescer aqui no YouTube. E galera, é o seguinte. Nós temos na sexta-feira a previsão de uma reunião da diretoria colegiada da Anvisa para avaliar a aprovação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. Eu lembro que no Brasil essa faixa etária não está coberta por nenhum tipo de vacina contra a Covid-19. E o Instituto Butantan já pela terceira vez fez essa solicitação para a Anvisa e eu acredito que na sexta-feira agora a Anvisa deverá dar o aval para a aplicação da Coronavac nas nossas crianças de 3 a 5 anos de idade. Bom, é bom que se diga que essa faixa etária já é imunizada com a Coronavac na China, na Indonésia e aqui no Chile, na América do Sul. É muito provável que a Anvisa confirme a indicação dessa vacina para as nossas crianças. Ela é uma vacina básica, é o feijão com arroz das vacinas, é uma vacina de vírus inativado, muito segura, é uma vacina que tem a mesma tecnologia da vacina, por exemplo, utilizada contra outras doenças, como por exemplo o sarampo. Ela tem poucos efeitos colaterais relatados, poucos efeitos adversos e protege enormemente contra casos graves e contra a morte por Covid-19. Eu tomara que na semana que vem eu esteja me dirigindo ao posto de saúde aqui em Teresina, levando o meu filho caçula, o Antônio, de apenas 4 anos de idade, para tomar a primeira dose da Coronavac. Tomara que a Anvisa aprove efetivamente na sexta-feira e eu volto por aqui falando desse tema. Bom, mas essa semana a Anvisa fez ou concedeu o registro definitivo da vacina da Janssen. E aquele argumento falacioso que algumas pessoas que tentaram descaracterizar as vacinas, dizendo que as vacinas eram experimentais e que não iam tomar vacinas porque elas eram experimentais, está caindo por terra mês a mês. Ou seja, a Anvisa já tinha concedido o registro definitivo para a AstraZeneca, para a Pfizer e para a Coronavac. E agora concede o registro definitivo para a vacina da Janssen. Assim, todas as vacinas que estão sendo administradas no Brasil contra a Covid-19 são vacinas com registro definitivo. O registro emergencial ele é dado de forma a acelerar. Quando se verifica que a vacina é segura, que ela é eficaz, você concede o registro emergencial para acelerar a vacinação e a proteção das pessoas, enquanto o processo avança até a sua fase final, que é a concessão do registro definitivo. Isso a Anvisa fez muito bem e agora nós temos no Brasil todas as vacinas com registro definitivo junto à Anvisa. Bom, é acreditar na ciência, é acreditar na vacinação. Agora, uma outra preocupação que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: tem crescido muito a preocupação das autoridades sanitárias do Brasil em relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tem chovido muito no Brasil inteiro, isso resulta em aglomeração, em acúmulo de água nos centros urbanos e tudo que o Aedes aegypti quer
é proliferação de água, é aparecimento de criatórios de água para que ele possa fazer a sua reprodução. E o Aedes tem se multiplicado bastante. Aqui em casa, por exemplo, eu moro no 12º andar de um apartamento, de um prédio de apartamentos, né? E tem chegado o mosquito Aedes aegypti aqui em casa, aqui em cima no 12º andar. Tanto que eu estou utilizando repelente, por exemplo, para que a gente possa se proteger. Por quê? Porque o Aedes transmite dengue, transmite chikungunya e transmite zika vírus. E essa é uma grande preocupação. Só que em Teresina, por exemplo, nesse mês que se passou, o mês de março, aumentou 35% a incidência de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Isso tem se verificado no Ceará, no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais, ou seja, no Brasil inteiro esse quadro está se confirmando de aumento do número de casos de dengue transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Eu lembro mais uma vez que o Aedes também transmite chikungunya e transmite zika vírus. Bom, alguns procedimentos nós podemos adotar. O ambiente urbano é um ambiente que por si só é muito fácil de acumular água e o mosquito Aedes aegypti ele procria colocando ovos na água em recipientes com água parada para que as suas larvas se desenvolvam ali e originem os adultos. Então é muito importante a gente minimizar os locais de acúmulo de água. Aqui em casa, por exemplo, eu inclusive tomei o cuidado de colocar nos banheiros aqueles ralos com tampa e a gente tem o cuidado de sempre que não está usando o banheiro, colocar a tampa do ralo fechada para dificultar o acesso dos mosquitos adultos à água que, por incrível que pareça, fica no fundo do ralo do banheiro. E aí você pergunta, mas quando a gente toma banho, essa água do fundo não é levada para o esgoto? Acontece que aí tem um problema e tem uma característica da postura de ovos do Aedes aegypti que poucas pessoas sabem. O Aedes aegypti, diferente da muriçoca, não coloca os seus ovos boiando na água. Coloca os seus ovos grudados na parede do recipiente que tem água, para que esses ovos fiquem apenas absorvendo a umidade da água acumulada naquele recipiente. Então, num ralo de banheiro, por exemplo, se o mosquito adulto fêmea entra após acasalar com o macho, ela põe os ovos na parede do recipiente do ralo e os ovos ficam lá sendo incubados, tá? Até originar as larvas e as larvas depois, 3 dias depois, originar as formas adultas. Então é muito importante que a gente tome esses cuidados. Às vezes é um vizinho, às vezes é um terreno baldio no lado da tua casa que tem latas, que tem tampa de garrafa jogadas que acumula água da chuva e, por incrível que pareça, numa tampa de garrafa com água, o mosquito Aedes aegypti consegue pôr os seus ovos e consegue ali procriar. Então é muito importante. Aqui em Teresina, inclusive, a Fundação Municipal de Saúde começou a adotar aqueles caminhões com aquela bomba de fumaça, o chamado fumacê, rodando nos bairros da cidade, pulverizando literalmente a cidade contra o Aedes aegypti. É muito importante que a gente tome muita precaução em relação a isso. Não há uma vacina contra dengue nos laboratórios, nos hospitais públicos. O Butantan está há 10 anos tentando desenvolver uma vacina, mas faltam-lhe recursos para poder continuar a avançar nessa pesquisa, que seria tão importante porque desde a década de 80 que o brasileiro sofre com dengue, desde os anos 2000, após 2014, que a gente sofre com chikungunya e sofre também com zika. E é muito importante que a gente tome cuidado com essas viroses, que são viroses transmissíveis através da picada de um inseto. Tá bom? Basicamente essas eram as orientações que eu queria aqui passar para vocês, ficando no aguardo de na sexta-feira, ocorrendo a aprovação da Coronavac para crianças, eu volto aqui e recomendando que todos nós tomemos cuidado com o mosquito Aedes aegypti, procurando evitar acúmulo de água e procurando usar repelente para nos proteger desse inseto. Forte abraço, até a próxima!